Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista, empoderamento feminino por meio da valorização dos cabelos. Antes de os negros serem traficados e enviados para as Américas, a forma do cabelo, o corte e os adereços representavam origens, etnias, religiões e status sociais. Mas durante muito tempo, o cabelo liso, como uma imposição do padrão de beleza, fez com que muitas dessas mulheres escondessem suas raízes e até se sentissem inferiores. E para conversar sobre esse assunto, a gente convidou a Jéssica Amorim, que é especialista em cabelos naturais. Jéssica, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Oi, Renata, eu que agradeço. Queria começar perguntando para você se o cabelo é uma forma de empoderamento feminino, sobretudo para as mulheres negras. Sim, o cabelo é um símbolo de identidade, né, negra. Então, acho que usar o cabelo natural, conseguir explorar as possibilidades, faz parte do que a gente consiga alcançar autoestima, beleza, se identificar, se reconhecer, pensar sobre representatividade. Sim. E a gente percebeu, né, o que a gente falou aqui, durante muito tempo, é claro que a moda ela é cíclica, né? Agora, a gente percebeu que durante muito tempo, como a gente colocou, tinha essa padronização de você alisar, né, o cabelo, colocar o cabelo como padrão para todo mundo. E cada um tem a sua beleza, o seu cabelo é lindo do jeito que ele é. Né? E você acha que as mulheres negras, elas vêm reconquistando essa autoestima e se valorizando, como a gente colocou aqui, né? Reconhecendo suas origens e percebendo a sua beleza em toda a sua plenitude, sobretudo também com relação aos cabelos? Sim, a gente vem de um movimento, assim, né? Nos últimos 15 anos, de uma recuperação de beleza, de autoestima, pensar também uma beleza fora dos padrões, tanto de corpos, cabelo, incluso, e mais possibilidades dentro do mercado, né? De produto, de salão, de especialização. Então, ter essa possibilidade de cuidado, que também durante muito tempo foi negado, abre caminhos para que a gente consiga usar mais o cabelo natural, se reconhecer, ter espaços para isso. Acho que o salão hoje em dia, voltado para cuidar do cabelo natural, ele é esse espaço de reconhecimento, de empoderamento, de novas possibilidades. A gente acaba conversando muito, né, sobre o que é possível fazer com o cabelo. Eu não gosto de muito volume, como que a gente vai usar o cabelo natural sem precisar fazer um alisamento? Perceber outros cortes, né, que possibilitam, sem todo mundo também ficar dentro de uma caixinha de design, assim. Então, sim. Acho que para todo mundo, né? Uhum. E essa questão do mercado, né? Que você falou que antes não tinha muito essa visão do mercado para as mulheres negras, né? E sobretudo com relação aos cabelos, que é o que a gente está falando aqui, que é uma questão de empoderamento, de valores culturais e tal. É difícil até a gente analisar, mas a gente está analisando juntas, assim. Esse mercado, você analisa que ele se abriu por uma cobrança social também, ou foi um mercado que visualizou essa oportunidade, assim? Os dois, porque eu tô com 31. Quando eu era criança, eram poucas as marcas que existiam para cuidar do cabelo, assim. E veio muito de uma demanda de fora também, a gente exportava muitos produtos. Então, junto com esse movimento de transição capilar, o mercado de cosmético viu uma grande possibilidade de lucro, né? Porque a gente acaba comprando muito produto, assim. E aí foram feitos vários testes. Mulheres cacheadas, crespas, mulheres negras acabam comprando muitos produtos para testar o que cada um funciona no cabelo, como que funciona. Então, tem hoje em dia muito mais marcas, muito mais possibilidades de produto do que tinha antes. E é isso, de salão, né? Como você vai tendo mais produtos, uma demanda maior de consumidoras procurando salões especializados, profissionais que saibam cortar o cabelo. Então, vai abrindo uma gama para todos os lados, assim. E apesar de ter essa amplitude, essa gama, tem uma acessibilidade, assim, para os públicos? Mais ou menos. Eu acho Brasília ainda caminhando
a pequenos passos, diferente de Rio, São Paulo, que você tem salões especializados há muito tempo, né? Mas eu sou cabeleireira há 6 anos. Da época que eu comecei para agora, a gente tem o triplo de salão especializado, de profissionais especializados. Antes você sabia de 1, 2, 3, ou salão de bairro, né? É uma cabeleireira que corta o cabelo da família inteira, que sabe cortar o cabelo. Hoje em dia, não. Você tem vários salões. Procurar salão especializado em cabelos naturais. Você tem várias possibilidades. Aí, nesse sentido, acho que acaba tendo essa oportunidade de acessibilidade. Você tem salões no Gama, no Conic, na Samambaia, aí Águas Claras, Riacho Fundo, Asa Sul, Asa Norte. É mais amplo. E com relação à questão dos produtos que a gente estava falando, né? Que hoje você tem uma possibilidade maior de mercado e esses produtos, eles também são acessíveis, tem de vários preços, assim? Eu trabalho com cosméticos naturais já há 6 anos. Sim. E aí, dentro dessa possibilidade de cosméticos naturais, a gente tem uma variedade, assim, de valores. Tanto de pequenas empreendedoras que fazem os cosméticos artesanalmente. Bacana. E aí você encontra em feiras, ou de vendas pela internet, ou loja colaborativa, como os de marcas de luxo, assim, de cosmético natural. Mas de cosméticos convencionais, a mesma coisa. Vai do mais barato a valores muito mais altos, assim. O que vai mudar é de qualidade, né? De investimento, de tecnologia, mas tem muito mais produto. A gente está falando de uma mudança cultural que, na verdade, houve uma inversão, né? Houve uma inversão e agora a gente está tentando, enfim, naturalizar o que já era normal, né? Você se aceitar do jeito que você é, você vê a beleza no que tem beleza e não querer colocar, como você falou, né? Em caixinhas e em padrões. Você estava falando aí essa questão que ainda não é tão acessível. Existem ainda muitos, depois eu vou falar a questão da sociedade como um todo, mas muitos cabeleireiros que ainda tem aquela coisa, não, vamos alisar o cabelo, vamos deixar o cabelo mais assim e tal, e de não respeitar essa naturalidade. Você que está no mercado, você percebe que ainda existe isso? Muito. Tem muitas clientes que passam por processos em outros salões. Às vezes vai fazer um penteado, aí o cabelo é alisado. Vai fazer uma escova, o cabelo é alisado. Ou às vezes quer fazer apenas um corte. Fala, não, vamos escovar para poder cortar o cabelo e ver uma forma melhor de você ficar com o cabelo alinhado. Então, isso também passa por um processo violento, né? Claro. De estar negando a identidade dessas pessoas o tempo inteiro. Sim. Várias clientes que passaram, inclusive, pela transição capilar, já estavam usando o cabelo natural, aí foi fazer alguma coisinha num salão convencional e alisou o cabelo, e aí volta por um processo de transição. É mais comum do que o que a gente imagina. E aí, agora a gente fala um aspecto mais amplo, que é a questão da sociedade. Eu queria ver como é o seu olhar diante do olhar da sociedade, né? Quando você resolve se colocar da forma que você... A gente sabe que a cobrança para a mulher ela é muito maior e para a mulher negra muito maior também em todos os sentidos. Os olhares da sociedade, você acha que ainda são olhares de não aceitação com relação a essa questão de eu usar o meu cabelo, o seu cabelo da forma que você quer usar e da forma que ele é? Ah, sim, tem muito. Inclusive, dependendo do ambiente de trabalho, né? Isso é uma coisa que eu escuto muito, assim. No meu trabalho não é permitido usar o cabelo dessa forma. Ou dependendo do espaço. E dessa forma é a forma natural. A forma natural do cabelo, né? Com volume. Não é um cabelo formal. Isso a gente ouve constantemente. Ou de ir para festa com cabelo natural. Eu preciso fazer uma escova ou um babyliss, alguma coisa assim, para conseguir deixar esse cabelo dentro de um padrão que é aceitável. É quase que... Não é quase, é um rompimento mesmo de quem acaba usando o cabelo natural em todos os ambientes, né? Chutando o pé na porta. Porque tem essa visão de que é um cabelo inadequado, de que é um cabelo que é muito trabalhoso, é um cabelo que não
que é informal demais, que não traz beleza. Ainda tem demais. É, muito triste. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o empoderamento feminino das mulheres negras por meio da valorização dos cabelos. E a nossa entrevistada é a Jéssica Amorim, que é especialista em cabelos naturais. Jéssica, eu morei um tempo em Londres, há uns 17 anos atrás, e o que me chamou muita atenção, entre outras coisas, claro, é assim, a forma como os negros e as negras, eles se valorizavam por meio do cabelo, né? Deixavam o cabelo natural e, assim, enfeitavam os cabelos divinamente, de forma, assim, muito bonita mesmo, coisa que eu não via no Brasil naquela época. E eu acho que exatamente essa época que a gente estava falando, né? Quando havia uma questão de você padronizar os cabelos, né? Que o belo, enfim, é aquela coisa do cabelo liso e a gente sabe que absolutamente não é isso. Mas, enfim, me chamou muito essa questão e eu estou falando de 17 anos atrás. E aí o Brasil, ele vem com esse movimento, como a gente falou agora, e eu queria perguntar para você até que ponto o que está acontecendo lá fora, seja na Europa, nos Estados Unidos, repercute aqui e se demora também um pouco para repercutir, assim? Repercute muito. A gente acaba copiando muitas coisas, né? Se influenciando demais. Moda, cultura, música. E isso tem um impacto muito direto, assim, do que a gente consome, como a gente vai se comportar. E aí começa com as blogueiras internacionais, vai passando para as blogueiras nacionais e entra num boom de transição capilar muito intenso, assim. Tanto que as blogueiras ficaram muito famosas no YouTube com vídeos. E aí, esse momento de transição capilar, fazendo diversos vídeos, a galera consumindo muito, e fazendo grupo no Facebook. Então, isso vai impactando todo mundo. As marcas começando a investir muito nas blogueiras, né? Como as marcas ampliaram muito linhas específicas para cabelos naturais, linhas para transição, linha para cabelo ondulado, para cabelo cacheado, para cabelo crespo. E aí a gente vai se espelhando e acaba também produzindo produtos que são muito nacionais. Tem marcas internacionais, inclusive, com fábricas no Brasil que têm fabricação com os insumos brasileiros, assim, sei lá, mandioca, por exemplo. Legal. Como que vai funcionar aqui? A gente vai trabalhar esses insumos de uma outra forma que lá fora não consegue. Qual é a distribuição que se tem aqui? Pensando também, né, país tropical demais, Sim. Como que isso vai influenciar. É isso. E eu queria te perguntar também, na sua percepção, né, das mulheres que fizeram ou fazem a transição capilar com você percebe que é uma libertação, assim? Como é que essas mulheres começam a se enxergar depois dessa transição, assim? Eu acho que o processo de transição, ele nunca é de fora para dentro, é sempre de dentro para fora, assim. Sempre existe um movimento de se entender, de entender ali questões raciais, por que eu estou alisando o cabelo, quais são os processos que eu passei para chegar nesse ponto, até chegar num corte, né, de cabelo, assim, tirar toda a parte alisada do cabelo. E aí é uma libertação de padrões, de hábitos que são ruins, de processos que foram muito violentos, de como você vai se encontrar, não só num processo de identidade, mas você com você mesma, né? E aí é sempre libertador. Acho que o começo é sempre muito difícil, porque você tem que lidar com texturas diferentes, você tem que lidar com uma novos olhares, assim, é uma nova percepção, inclusive das pessoas para você. E se entender ali, como que eu me sinto, como que a análise do outro vai agir sobre mim. Durante a pandemia, os salões ficaram fechados aqui 4 meses. E aí muitas pessoas demoraram para voltar aos salões, né? Foi um processo bem demorado, assim. Acho que foi a época que eu mais fiz, 2021, a época que eu mais fiz Big Shop, que é o grande corte.
Como é que, Porque as pessoas ficam muito tempo sem alisar o cabelo e aí o cabelo vai ficando natural. Ah, tá. E aí a ponta vai ficando ali, a ponta com química e o cabelo vai ficando natural. E quando faz o grande corte, é esse corte da transição, assim, da parte alisada para a parte do cabelo natural. E aí várias pessoas já tinham feito corte em casa, porque os salões ficaram fechados, então pararam de alisar o cabelo. E aí falaram, não, vou fazer um teste. Vamos ver como vai ser. Então, acho que 2021 foi um período... Eu só fazia corte, que era para acertar o cabelo que a galera tinha cortado em casa, ou corte de transição capilar, assim. E aí é um processo... Às vezes doloroso, mas é um processo bonito de ver, porque você está se descobrindo em vários lugares, né? Como que você vai passar a se olhar no espelho, como que o cabelo vai se comportar, vai explorar novas possibilidades, né? Existem várias possibilidades, isso é interessante também, né? Porque existem várias possibilidades, né? De você lidar com esse cabelo, né? Várias possibilidades de finalização, de corte, de penteado, de tranças. Sim. Então, é muito amplo. Você consegue se olhar com outro olhar. Consegue se perceber também múltipla, né? Sem precisar ficar numa caixinha. E assim, obviamente, dentro também da sua experiência e da sua percepção, as crianças, elas estão vindo com uma percepção diferente no sentido de aceitação, ou como é que você percebe isso no seu dia a dia, no seu salão? Depende da família. A gente ainda atende muitas crianças que alisam o cabelo, assim. Eu tenho clientes de 6, 7 anos que alisaram o cabelo com 2. E é uma geração... Aí o pai ou a mãe, né? E é uma geração completamente diferente da minha, que tinham pouquíssimas possibilidades. Hoje em dia, a gente tem muitas possibilidades. Sim. Então, aí depende do olhar que a família tem, né? E aí tem crianças que acabam tendo uma outra visão sobre o cabelo por causa da escola, de como isso é incentivado na escola. E aí tem várias amiguinhas e amiguinhos na sala de aula com cabelo natural. Então fala, eu quero assim. Aí isso acontece muito, de crianças que tiveram cabelo alisado e vão ao salão, aí falam, não quero mais alisar o cabelo, porque minha amiguinha, a Júlia, tem o cabelo igual ao seu. Então agora eu quero o meu cabelo desse jeito. E aí tem outras crianças também... Aí tem adolescentes, jovens que nunca passaram por esse processo de alisamento porque em casa não era permitido, né? Mas ainda assim eu acho que a gente vem avançando. Aos poucos, às vezes dando um passo para trás, mas num sentido de valorização, assim, do cabelo natural, de pensar em evitar química. A Anvisa, inclusive, nem permite que químicas sejam feitas em crianças com menores de 12 anos. Isso não é o que acontece, né? Mas acho que é muito diferente da minha época, assim, da infância. Na sua época, como é que era? Alisamento, progressiva, botox. Necessariamente, né? Esse era o padrão, Era assim. um padrão. Escova japonesa, eu lembro de ouvir, assim. As amigas que iam fazer escova japonesa. Muito relaxamento, né? Eu venho de uma época de relaxamento. E aí, a época que eu passei pela transição, por exemplo, que foi 2014, 15, já era um processo que dentro da universidade muitas outras garotas negras já estavam passando. Então, isso também vem de um movimento, né? Você vai vendo a galera, tem uma ali com cabelo natural, a outra também. Como que você está fazendo? E ainda assim, quando eu passei pela transição, era um pouco novidade no meu grupo de amigas. Um pouco novidade nos ambientes que eu andava. Mas em ambientes mais negros, você viu uma diversidade muito maior, né? Assim, inclusive de uma galera que nunca tinha alisado o cabelo, de usar um blackzão, sem definição, de cortes muito diferentes. Bacana. É isso, agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o empoderamento feminino das mulheres negras por meio da valorização dos cabelos. A nossa entrevistada é a Jéssica Morim, que é especialista em cabelos naturais. Jéssica, obviamente, quando a gente fala
aceitação, né, de toda uma sociedade, sobretudo das mulheres negras e dos negros, dos cabelos, a gente está falando de uma aceitação por completo, né? Ou então caminhando para isso, né? É porque, óbvio que a gente sabe que o Brasil é um país racista, isso aí não tem como negar. Então, quando você vê esse empoderamento, quando você vê essa aceitação, você percebe que as coisas estão modificando. Mas nós estávamos conversando aqui por trás das câmeras e você me disse a respeito de uma preocupação que deve ser de todos nós, com certeza, de um movimento inverso, quer dizer, que quando a gente pensa que a gente está andando para essa aceitação e esse desprendimento, né, de nos tirar das prisões, nós mulheres, os negros, enfim, todos nós, você percebe que há um movimento de blogueiras também, no sentido de voltar a alisar os cabelos? A gente sempre trabalha, inclusive com os cortes, de que a moda sempre volta, assim, sim, né? Sim, é cíclica. Os designs vão voltando. E acho que com essa volta massiva de uma estética dos anos 2000 e muito também de como a cultura pop se coloca, né, no mundo de laces lisas, de cabelos alisados, chapadões, isso tem voltado muito. Um alisamento, e não é uma soltura de cacho, como costumavam dizer, de alisar mesmo, de deixar o cabelo chapado, super alisado. De como isso tem sido muito massivo nas redes sociais, né? De vídeos, os vídeos rápidos, de cabeleireiros, de blogueiras que ficaram famosas com cabelo cacheado, de crianças passando por esse processo também, assim, o que é o que mais me preocupa. E é isso. Tem sido bem... por um caminho a gente vem trilhando, né? Uhum. Sair dos padrões, usar o cabelo natural, pensar a saúde do cabelo. E, num outro lado, voltando para um lugar de... Acho que até num certo ponto de rejeição, assim, de identidade, né? Uhum. E voltando para um padrão que você precisa caminhar sempre numa caixinha, assim. É como se fosse uma regressão, né? De conquistas, né? Que os negros estão tendo e tiveram, como você falou, a passos lentos, com certeza, não tem dúvida, mas que tem essas conquistas. Então, você percebe que, de uma certa forma, e é claro que é tudo muito implícito, né? Porque, sobretudo, quando você vê aqueles vídeos do TikTok, aquelas coisas rápidas de 3, 4, 5 segundos, é tudo muito implícito e isso afeta, principalmente, como você falou, as gerações mais novas, né? Porque você já é uma mulher empoderada, você já tem a certeza da sua beleza, né? Dá para perceber isso, mas as futuras gerações não, né? É bem complicado e é um consumo muito intenso, né, das redes sociais. Sim. Então, você está vendo aquilo demais, você consome aquilo demais. E acaba sendo não um objeto de desejo, né? Mas uma estética de desejo, assim, de alcançar aquilo que está todo mundo fazendo. Por que não fazer? Por que não alisar? Que era uma coisa que a gente não via há muito tempo. Sim. Então, a gente está chegando ao final e aí você que trabalha com isso, você que já transformou a vida de tantas mulheres, queria que você deixasse aí uma dica para as mulheres negras que estão passando por esse processo ou que querem passar por esse processo de transição capilar. O que você falaria para elas? O que eu sempre digo é de buscar referências que se pareçam, né, com você, assim, que tenha o cabelo que você quer ter, o que parece, o cabelo crespo, o cabelo cacheado, de buscar referências nas redes, assim, de buscar referências próximas. Acho que uma das coisas que mais movimenta a gente no espaço de beleza é de poder se enxergar, né? Então, procure referências. No começo é um pouquinho difícil, mas aí as coisas vão caminhando de uma forma mais fluida e aí depois é ótimo.
Maravilha. E você, lindíssima aí, é um Obrigada. exemplo. Muito obrigada, viu? Imagina. Foi ótimo o nosso bate-papo. E o Band Entrevista fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no canal Band Brasília, e no Spotify, no endereço TV Band Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu final de semana e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.